Então, nesse ponto, a gente já começa uma segunda fase da minha vida escolar, que é onde realmente tudo, onde eu costumo brincar que é onde tudo deu errado. Porque eu tinha uma liberdade, eu tinha meus amigos, eu tinha uma vida que eu amava e, de repente, ela foi tirada de mim, sabe? E ninguém me perguntou, ninguém me questionou se era de fato o que eu queria, mas também o que importa uma opinião de uma criança. Então, na terceira série, eu mudei de escola e saí dessa escola municipal e fui para uma escola estadual perto de casa. E aí onde eu vivia de segunda a segunda na mesma casa, onde a minha liberdade de fazer as coisas que eu queria, eu não tive mais, de brincar na rua. É claro que eu brincava na rua, mas sempre tinha que pedir autorização dos pais. E na casa da minha avó não, porque, né, é vó, então sempre deixa e tal. Então, e eu não me despedi dos meus amigos, né? Eu saí da escola e não falou assim, tipo, você nunca mais vai ver. E mesmo se falasse nunca mais vai ver, eu não tinha dimensão do que é nunca mais vai ver. Então, na terceira série, eu me vi dentro de uma escola que eu não conhecia ninguém. E de uma escola completamente diferente e um estilo de vida completamente diferente, com horários diferentes, né? E o mais grave de tudo que eu acho é que eu não estava preparado psicologicamente e nem na questão estudantil eu estava preparado. Porque quando eu mudei de escola, eu saí dessa escola municipal para a escola estadual, hoje eu vejo que eu não sabia escrever meu nome direito, entende? E aí, certo dia, a professora tomou leitura dos alunos e eu não sabia ler direito. Enquanto todo mundo já fluía fluentemente, eu estava começando a aprender a ler na escola. Então, assim, tanto é que hoje eu tenho trauma, eu tenho pânico de ler em público, porque é uma coisa que eu carrego com esse trauma desde sempre, sabe? Das pessoas olharem pra mim e tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Ou rindo da minha cara por não saber ler. Porque criança é maldosa, sabe? Mas ela não é maldosa porque ela quer ser maldosa. Ela é maldosa porque ela não tem dimensão dessas coisas. E, enfim. E aí, com o passar dos anos, eu fui me adaptando, claro, fui correndo atrás do tempo, né, do meu prejuízo. E houve uma outra grande mudança, que foi a mudança da quinta para a sexta série, que hoje é sexta, sétimo ano. Que a gente estudava à tarde, a gente tinha um núcleo até a quinta série, um núcleo de crianças, de fato. E da sexta série a gente mudava para de manhã com pessoas mais velhas, porque de manhã era da sexta série, hoje é sétimo ano, até o segundo ano do ensino médio. Então, assim, de fato era uma diferença gigantesca e gritante em questão comportamental, porque éramos as crianças que estudavam de manhã, né? E aí, então, pelo fato de eu não conhecer ninguém no começo da escola, eu tive que mudar isso, né? Então eu me tornei uma pessoa sociável. Tanto é que na sexta série eu me lembro de conhecer pelo menos uma pessoa de cada turma. E assim, eram 3 turmas de cada série e era da sexta ao segundo ano. Então assim, era muita gente que eu conhecia. Então eu me tornei uma pessoa popular, mas não aquele popular garanhão, aquele tipo popular engraçado, sabe? Porque eu sempre levei tudo no humor. O humor o fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas rirem, me satisfaz. E eu acredito que é uma grande missão, sabe? A gente levar alegria para as pessoas, porque o mundo é muito injusto e muito cruel. E se a gente não brincar com nós, não brincar com as coisas que nos acontecem, perde a graça. Fica triste, fica sombrio a nossa vida. Nesse período houve algumas complicações de família, né? Eu já tinha me adaptado com certeza à nova vida, só que tudo mudou quando o meu pai já trabalhava fora, quando minha mãe voltou a estudar. E aí a gente tomou uma responsabilidade. Eu e meu irmão mais velho, por sermos mais velhos, e a gente tinha que tomar conta de casa, tinha que fazer comida. E hoje eu vejo que isso foi fundamental para o meu crescimento, sabe? Porque se eu não tivesse tido isso naquela época, eu não me viraria tão bem hoje morando fora. Mas era muita mesmo achando que não, era muita responsabilidade pra gente.
E essa questão da popularidade, da mesma forma que me ajudou muito, me atrapalhou. Tem um acontecimento de que eu estava no intervalo, no recreio, e aí eu comecei a conversar com os amigos de uma prima. E a gente era primo, só que criança. A gente entende isso hoje. Era primos em casa e na escola não conversa comigo, os meus amigos são os meus amigos e os seus amigos são os seus amigos. Você fica no seu núcleo e eu fico no meu. Hoje tá tudo certo, tá tranquilo, mas eu lembro que na época eu fiquei um clima tenso em casa por esse motivo. Mas tá tranquilo, já superamos essa questão. E hoje ainda tenho contato com os amigos dela, ainda tenho contato com os amigos dela. Hoje não tem mais essa questão de somos primos em casa, somos primos em todo lugar e é isso que importa. Então, essa questão da popularidade, eu sempre achei que eu fazia parte de diversos grupos, né? Porque nas escolas a gente tem esses grupinhos específicos e eu achava que eu fazia parte de todos, por eu circular em todos. Só que no futuro muito próximo, eu descobri que eu não fazia parte de nenhum, eu só estava. E foi uma completamente desilusão e enfim. Nesse mesmo período que eu fazia parte desses grupinhos, eu comecei a gostar de uma garota. E uma garota que eu conheci, na verdade, na 4ª série, mas ela não me conheceu, a gente só passou a se conhecer na 6ª série. Então, apesar das pessoas não acreditarem, eu sou muito tímido e eu não conseguia falar para ela daquele sentimento que eu estava sentindo. Então, a forma que eu achei de me expressar foi através de música. E eu pegava partes de músicas que me representavam e juntava e escrevia uma música só. Claro que é plágio, e hoje eu vejo isso, mas chegou um determinado tempo que só aquelas músicas não bastavam. Só aquelas versos e estrofes não ilustravam exatamente o que eu estava sentindo. E aí eu comecei a escrever as minhas próprias músicas, que até então eu chamava de música. E foi ali que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever e eu não mostrava pra ninguém, porque era uma coisa muito íntima, sabe? E nessa escola também tinha uma coisa que desvalorizava o aluno. Que hoje é tão surreal que eu fico impressionado na crueldade que os professores tinham. Que é o seguinte, nessa escola tinha uma revista anual e ao longo do ano os professores selecionavam textos dos alunos para estarem nessas revistas. E os textos das pessoas que eram selecionadas eram sempre as mesmas, sabe? Eram sempre os intelectuais, os inteligentes da sala, da turma, os puxa-saco, quem tirava na boa. E as pessoas assim, como eu, nunca teve um texto nessa revista. Como eu disse no episódio passado, eu nunca fui um dos melhores alunos da sala, mas eu também não era um dos piores, sabe? Porque existe a seguinte divisão dentro da turma. O do começo, as primeiras fileiras, que são CDFs. Os de trás, que é o fundão da bagunça, e tem o miolo que ele não está nem CDF e nem do fundão. Ele estuda, ele passa, só que ele também brinca. Então eu sempre fazia parte desse miolo. E os meus textos, e ninguém desse miolo, e ninguém da bagunça estava com esses textos, sabe? Porque os olhares dos professores eram sempre voltados para essas pessoas que eram inteligentes. E é engraçado ver isso hoje, porque hoje meu trabalho é literaturas. E literatura, escrever, e eu nunca tive um texto nessa revista. É muito surreal pensar nisso. Comecei a trabalhar vendendo doce na escola que minha tia fazia. E a questão da popularidade voltou a me ajudar. E aí eu comecei a vender, e eu tive responsabilidade nesse período que eu também não tinha dimensão, mas era a responsabilidade financeira, sabe? O que eu ia fazer é meu dinheiro, minha responsabilidade, eu tenho que saber administrar. Então meio que partiu daí a minha responsabilidade comigo, com uma casa, com comida, e a minha responsabilidade com o dinheiro. Ela veio desses 2 pontos que eu falei agora. Já no finalzinho da infância, eu
eu decidi, então, falar pra essa garota que eu gostava dela, né? E aí eu tive uma surpresa que um meu amigo que sabia que eu gostava dela contou pra ela que eu gostava dela e ele começou a namorar com ela, né? O meu amigo, entre muitas aspas. E aí eu comecei a perceber que eu não fazia parte daquele grupinho, sabe? Eu acho que foi nesse ponto que uau! Essa amizade, ela é só unilateral, sabe? Ela só vai, ela não volta. E foi também depois de agora, recentemente, que eu percebi que mesmo ela sabendo do traste e do cafajeste que ele era, do amigo, do tipo de amigo que ele se julgava ser, ela preferiu ficar com ele, sabe? Então foi aí que eu me contentei de que, de fato, ela não me merecia e segue a vida.